Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. Os deputados aprovaram no plenário da Câmara a Lei número 2633 de 2020, que estabeleceu novas normas para a Lei 11.952 de 2009, que trata da regularização fundiária. Para conversar sobre este assunto, nós convidamos para o programa de hoje o deputado Zé Silva, que é o autor da matéria, ele que é do Solidariedade de Minas Gerais e que fez a gentileza de conversar conosco no dia de hoje. Deputado, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, estamos à disposição. Deputado, para a gente começar, durante a votação, eu vou ser sincero para o senhor, eu tive a impressão de que a matéria não tinha a maioria, ou pelo menos o consenso para ser levada à votação. A gente viu a dificuldade que foi de conseguir um entendimento antes do recesso parlamentar e logo na abertura do recesso, já na primeira sessão, a primeira matéria que é aprovada é justamente esse texto. Eu queria que o senhor falasse para a gente, antes da gente entrar especificamente na matéria, esmiuçá-la um pouquinho para as pessoas entenderem melhor, como foi essa articulação e como foi possível esse entendimento para aprovar o texto no plenário da Câmara dos Deputados. Bem, esse projeto, ele é oriundo de uma engenharia de consensos, já são praticamente 2 anos de debate de uma medida provisória que foi apresentada pelo governo, uma medida provisória que foi altamente criticada, até chamada de MP da grilagem. E nessa engenharia de consenso, quando a medida provisória perdeu a vigência, reunindo todas essas informações, fazendo debate com a academia, com órgãos técnicos, com organizações dos produtores, com os parlamentares, e também a minha trajetória de agrônomo, extensionista rural, elaborei um projeto que, na minha visão, é o mais equilibrado possível de um tema tão polêmico e tão importante para o país como esse. Nessa engenharia de consenso, eu compartilho, inclusive, da sua narrativa que você me pergunta aí, de que o projeto ele não teve o apoio do governo, não teve o apoio da oposição. Então, na verdade, ele é um projeto da consciência do parlamento brasileiro de um tema que ninguém tem coragem de falar contra. As pessoas criticavam, às vezes até criticam, continuarão fazendo críticas, mas especialmente os que criticam é porque eu sempre fiz esse debate, enfrentei esse debate, dizendo que não leram o assunto, não fizeram um estudo técnico das informações sobre a gestão do território, a gestão da questão agrária no Brasil, e também destaco ali o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, o vice-presidente Marcelo, o relator Bosco, tiveram junto conosco um papel muito estratégico na conscientização dos parlamentares que, independente das cores partidárias, de ser situação, governo ou oposição, pudesse votar um tema tão importante como esse. Evidentemente que a Frente Parlamentar da Agropecuária foi um palco de muitos debates, de muita divergência dos pontos de vista, das organizações dos produtores. Então, quando o presidente Arthur ele sustentou esse acordo de poder votar esse tema por ser tão fundamental para o Brasil, houve um debate ali caloroso ali no parlamento, no plenário, mas, como eu disse, esse é uma lei para o Brasil. Não é da oposição, nem da situação, nem do governo. É um projeto aprovado pela consciência dos parlamentares da Câmara dos Deputados, que eu espero do Senado que tenha a mesma consciência. Não vim piorar o projeto. Na verdade, houve tentativas de apresentar substitutivo, que pudesse voltar o projeto semelhante à medida provisória, e eu, inclusive, estava disposto a retirar meu projeto de tramitação se fosse para piorar o projeto. O que eu chamo de piorar o projeto? Era, por exemplo, mudar o marco temporal de ocupação e outros quesitos no projeto que são fundamentais para dar segurança jurídica e garantir justiça para aqueles que ocuparam a terra de forma mansa e pacífica. Aliás, para se fazer justiça, deputado, o senhor inclusive chegou a afirmar que se fosse para piorar a legislação atual, era melhor que não se aprovasse um projeto da sua própria autoria. Demonstrando aí como o senhor, de fato, está preocupado com essa questão e eu sou testemunha da sua
a atuação tão intensa lá no Congresso Nacional no que diz respeito aos interesses aí do setor agropecuário, do pequeno produtor, do grande produtor, quer dizer, o interesse do campo efetivamente falando. Mas eu queria avançar um pouquinho também, antes da gente entrar no projeto, se o senhor me perdoa, sobre esta matéria indo para o Senado Federal. Ela precisa ser aprovada no Senado, e lá no Senado a gente sabe que tem uma matéria muito semelhante a essa, no entanto, com características um pouco distintas, mais próximas daquele texto da medida provisória, que o senhor mesmo disse que ela, de alguma forma, foi rejeitada. O senhor próprio chamou aí a MP da grilagem, que ela chegou a ser apelidada e foi chamada dessa maneira, e não houve consenso para aprovação, ou seja, muito distante disso, inclusive lá no Congresso Nacional. O senhor já tem contato com os senadores para que o projeto possa avançar, porque a proposta do senador Irajá, que é muito semelhante à medida provisória e que é relatada pelo senador Carlos Fávaro, ela chegou a ser pautada no plenário do Senado, mas foi retirada e não houve condições de um acordo para que a matéria fosse levada lá para o plenário. O senhor acredita que o texto aprovado na Câmara ele teria mais facilidade ou seria mais palatável dentro do Senado Federal ou entre os senadores, para que ele tenha uma tramitação um pouco mais rápida e que agora, nesse segundo semestre de 2021, o Brasil efetivamente ganhe uma lei que trate da regularização fundiária? Bem, a expectativa é que o cenário em relação ao projeto apresentado pelo senador, que é também um profundo conhecedor do assunto, tanto é que ele foi nosso relator da medida provisória 910, relator dele. Mas, depois de fazer esse debate, ouvir todos os segmentos, como eu já afirmei durante a nossa entrevista, eu tenho convicção da consciência do Senado de que é preciso um texto com quesitos muito equilibrados. Até porque o nosso projeto e o relatório do deputado Bosco, ele foi pautado em informações científicas, informações dos próprios dados do governo, que mostra que mesmo a tese da oposição, que fala que não precisaria de uma nova legislação, e eu sempre contestei e enfrentei esse debate de que é preciso sim ter uma nova legislação, mas essa legislação ela não pode tratar 70% daqueles que precisam regularizar, que são aqueles com até um módulo fiscal, com os outros que tenham 15 ou acima de 15 módulos fiscais. Por isso que a maneira como foi feito aí a estratificação no projeto 2633 da minha autoria, ele é muito mais coerente para tratar os diferentes de forma diferente. Então, à medida que aprofundar o debate, eu tenho certeza que haverá sim essa convergência, inclusive do próprio senador Irajá, que conhece o assunto, e com certeza essa convergência em relação ao tamanho dos módulos fiscais, o marco temporal de ocupação, a licitação de terras públicas, que são os pontos mais críticos que, na minha visão, é preciso. Ontem eu chamei muita atenção no debate na Frente Parlamentar da Agropecuária, para a gente tomar cuidado, que nós estamos tratando de patrimônio público, é terra da União. Não pode comparar com licitação de mercado, de aquisição de produtos, mas são bens públicos, né? Então, quando eu faço isso, eu procuro também chamar para o Brasil, internamente, uma mensagem para o mundo diferente. Qual que é a mensagem? De que daqui para frente, depois dessa lei, não vale mais a pena ocupar terras públicas do Brasil, que o Congresso não fará uma nova lei. O que aconteceu de 1965 para cá? De tempo em tempo, o Congresso Nacional faz uma nova lei e o governo federal fala que vai regularizar, até porque nenhum dos governos não regularizaram as terras. Tanto é que é criticado, inclusive, pela oposição, que a 11952, que é a lei do terra legal, também não emplacou, porque não foram feitas as regularizações. E aqueles que foram regularizados, eles estão pagando muito mais caro do que aqueles que não foram regularizados, porque o governo não tomou nenhuma medida, segundo a própria fiscalização do TCU. Então, a mensagem que eu procuro passar e o Parlamento brasileiro passa com a aprovação dessa lei é de que o Brasil, a partir de agora, tem uma lei onde o marco temporal de ocupação é o mesmo do Código Florestal, que é uma lei respeitada nacionalmente, inclusive leva uma mensagem do Brasil internacionalmente importante, até para a competitividade no agronegócio nosso, mas também na nossa consciência. Então, eu acredito que o Senado fará essa análise crítica da questão do marco temporal, dos módulos fiscais e da venda de terras públicas, né? Aquelas que não tiverem interesse social. Então, por isso eu acredito que o Senado da República, já comecei as conversações com os líderes dos partidos do Senado e tenho certeza que nós vamos conseguir ter um projeto equilibrado lá também. Sem dúvida. Eu quero abordar já, deputado, com o senhor também cada um desses pontos que o senhor mesmo acabou de citar para a gente, que são
pontos realmente fundamentais e que merecem um aprofundamento do tema. Mas antes disso, eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque quando eu abri, eu falei, a Lei 2.633, ela vem para mudar os termos da atual lei, que é 11.952. Por que uma nova lei, se já havia uma legislação que regulasse o assunto? Bom, primeiro ponto, por que é preciso uma nova lei? Uma nova lei, ela precisa evoluir em relação ao tempo. De 2009 até 2021, nós já tivemos aí mais de uma década. Foi comprovado, através das próprias informações, e o INCRA, em 2020, segundo dados do próprio INCRA, conseguiu regularizar 7 mil propriedades. Se eu tiver mais de 300 mil propriedades na região amazônica, eu dividir por 7 mil, vai demorar mais de 40 anos para fazer a regularização. Então, é preciso uma nova lei. Essa nova lei, ela precisa diferenciar da 11.952, principalmente na questão da utilização da modernização. Essa modernização é o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto, da imagem de satélite, uma linguagem mais popular, ele permite ao técnico, ao fiscal do INCRA, ao fiscal do governo, ver a utilização da propriedade, mas não consegue comprovar ali a ocupação, quem que está lá. Por exemplo, se eu me der qualquer ponto geográfico no mundo, eu posso saber se tem uma lavoura, se tem uma pastagem, se tem criação de animais. Mas eu não sei quem está lá. Inclusive, o dono pode estar em qualquer outro lugar do planeta que nós não saberemos se ele reside lá ou não. Por isso, é que na nossa lei, a 2633, a gente permite até 6 modos fiscais essa vistoria da ocupação da terra, mas colocamos travas, colocamos quesitos que, aliás, não são fáceis de serem cumpridos, como cadastro ambiental rural, inscrito no cadastro, não ter sido beneficiário de outra regularização, não ter outra escritura que não seja escritura de herança, de terras já de familiares, não ter trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo, não ter infração ambiental ou embargo ambiental. Se tiver, o que ele pode apresentar é ali uma negociação com o Ministério Público ou com os órgãos estaduais. Também ele não pode, tem que ter uma planta dessa terra assinada por um engenheiro. Então, veja bem que é preciso seguir uma série de quesitos, já que esses quesitos, atualmente, eles estão em instruções normativas, portarias, regulamentos. Isso não dá segurança jurídica. Por que não dá segurança jurídica? Qualquer governo pode mudar a qualquer momento. E o melhor regulamento para as questões que envolvem uma nação é passar no parlamento, no Congresso Nacional, que será debatido como foi debatido durante 2 anos exaustivamente. Diferente de um técnico, mesmo que muito competente, no seu gabinete ou na sua sala, faz ali uma instrução normativa e passa a legislar como se fosse lei. Então, a diferença é essa. Hoje, uma série de regulamentos, portarias, passa a ser uma lei. Então, dá segurança jurídica. E essa segurança jurídica, evidentemente, com essa evolução que eu citei, da utilização da tecnologia moderna até os 6 modos fiscais. Depois dos 6 modos fiscais, todos também poderão ser regularizados. Só que aí com a vistoria presencial do fiscal do governo, do fiscal do INCRA. Em todos os casos, mesmo até os 6 modos fiscais e acima dos 6 modos fiscais, qualquer dúvida em qualquer um dos documentos é obrigatório por esta lei ir lá fazer uma vistoria lá na propriedade dos verdadeiros ocupantes. Isso é para dar segurança jurídica, para dar transparência e para dar essa rigidez de um país sério cuidando das terras públicas. Então, por isso que aqueles que defendem que não precisa de uma nova lei, muitas vezes eles confundem a falta de orçamento do governo federal para os órgãos, como o INCRA, ICMBio, o próprio Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, com a construção de uma lei. Fazer uma lei, um regimento, um regulamento rígido, sério, justo e transparente é uma atribuição do Congresso Nacional. Agora, modernizar o INCRA, modernizar o Ministério, modernizar o ICMBio, o IBAMA, isso é atribuição do Poder Executivo. E, evidentemente, que nós, do Congresso Nacional, cobramos, queremos aprovar um orçamento em que o governo dê prioridade para esse tema. Agora, a prioridade do Congresso Nacional é ter uma lei justa que dê segurança jurídica e envie essa mensagem para o Brasil e para o mundo de que não tem mais espaço para grileiro que ocupa a terra de forma ilegal do Brasil. Por isso, o marco temporal foi definido mesmo no Código Florestal de 2008. Agora, deputado, uma das críticas que se fez foi que a proposta, o texto, ele permitia a regularização de áreas
de poceiros que tivessem sido condenados por crimes ambientais. O texto realmente ele regulamenta essa questão, mas ele traz alguns condicionantes, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Na verdade, essa é uma tese também, uma narrativa que não se sustenta. Você veja bem, se hoje nós temos no INCRA, entre os que inscreveram e os que vão inscrever para serem regularizados, como você disse, aproximadamente 300 mil ocupantes, até aqui, esses ocupantes eles não têm o documento para requerer para fazer o licenciamento ambiental. Então, se eu exigir que eles se regularizem primeiro, para depois eles poderem ter o título da terra, é igual aquela pergunta, quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Nunca terão resposta. Então, por isso, nós colocamos condicionantes. Então, um ocupante de terra, se ele tiver qualquer embargo ambiental ou qualquer problema com a multa ambiental, ele terá que ter um acordo com o órgão ambiental estadual, com o Ministério Público, ele terá que ter a inscrição no Cadastro Ambiental Rural e se inscrever no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. Esses dois quesitos, o CAR e o PRA, que são do Código Florestal. Então, veja bem que houve ali uma sinergia amarrando, dando a condição dele regularizar, dele ter o documento para ele regularizar. Se nesse período ele não se regularizar, ele automaticamente, o Estado brasileiro, o governo federal, vai reaver essa área novamente. Então, é preciso ter esse conhecimento. Ontem, inclusive, eu enfrentei esse debate no Congresso Nacional, no plenário da Câmara, dizendo isso. Olha, se nós quisermos continuar sem fazer regularização, é só colocar que ele tem que regularizar primeiro. Serão 300 mil, praticamente, que nunca tiveram a oportunidade de fazer o licenciamento ambiental. Então, nós colocamos quesitos onde ele faça o compromisso, porque eu não estou tratando ali com um bandido, estou tratando com um produtor rural. Quem saiu do sul do Brasil, do centro-oeste, do sudeste, e foi para lá enfrentar as próprias agruras da natureza, sem ter estrada, sem ter a presença do governo, estão lá até hoje. Então, se o governo não acreditar nessas pessoas de bem e do bem, aí o Brasil vai continuar tratando os desiguais de forma igual. Agora, quando fala de grileiro e faz de forma ilegal, aí a lei ela é rígida. Como eu disse, se qualquer um daqueles quesitos não apresentarem, eles não serão regularizados. Agora, não é verdade essa questão, é o contrário. À medida que esses 300 mil tiver o documento da terra, eu posso afirmar para todos que estão nos acompanhando que serão os melhores e os maiores guardiões da floresta amazônica, dos biomas amazônicos do Brasil inteiro, dos biomas da região sudeste, região sul, até porque a diferença da nossa lei com a medida provisória é que é para todo o Brasil. Então, os melhores guardiões da natureza são os produtores rurais, eles que preservam as nascentes, os córregos, as matas ciliares. Agora, claro, eles precisam que o Estado não atrapalhe eles a ter, pelo menos, a identidade, porque o proprietário dessa terra, o ocupante dessa terra que não tem o documento da terra, é igual o cidadão que não tem identidade CPF que tivesse, e qualquer uma entidade de saúde do SUS, ele não tem documento, não vai ser atendido. Então, por isso que esse argumento é de quem não conhece a situação, nunca pôs o pé na terra, nunca não viu um produtor rural que dá toda a sua vida de sua família para produzir e viver ali com sua família. Deputado, sem dúvida, o senhor falou aqui é verdadeiro, até porque muitas dessas famílias elas saíram do centro-sul do Brasil exatamente levadas pelo próprio governo federal para ocupar áreas lá na Amazônia, no Mato Grosso, na Amazônia, enfim, abrir novas fronteiras. Agora tem um detalhe, deputado, que é a questão do tamanho da propriedade. A gente viu que esse foi outro ponto central, outro assunto que acabou de alguma forma concentrando boa parte dos debates. O senhor estabeleceu aí até 6 módulos fiscais como área regularizável, mas outras propriedades também podem, acima de 6 módulos fiscais, também podem ser regularizadas, né? Bom, primeiro vamos partir da informação correta, como eu afirmei algumas vezes no plenário para todos os debates que eu fiz. Todos com essa lei serão regularizados. Bom, por que nós fizemos essa segmentação de 6 módulos fiscais e acima de 6 módulos fiscais? Porque até 6 módulos fiscais, 92% dos requerimentos que estão no INCRA para serem regularizados serão contemplados. Então, 6 módulos contemplam 92%. Guarde esse outro número. 92% detém 47% da área. Então, se eu tenho lá 108, 110 mil requerimentos no INCRA, então 92% eu vou ter aproximadamente ali
100 mil ocupantes que estão inscritos. Esses têm 43% da área. Os outros 8% também serão regularizados, só que a diferença é que eles detêm 53% da área, que é hoje mais de 8 milhões e meio de hectares. Então, veja bem, vamos fazer uma comparação se é justo. Vou pegar um agricultor com um módulo fiscal, falar de 100 hectares aproximadamente na região amazônica, de 100 hectares, ele ter a mesma regra de quem tem 1.700, 2.000, 5.000 hectares. Então, não dá para tratar essas pessoas da mesma forma. E esses 8% que vão falar que sejam 8 mil proprietários, é muito simples. A diferença da regularização, todos têm que apresentar a mesma documentação que eu disse aqui, do cadastro ambiental, não ter crime ambiental sem ter feito um acordo, não ter trabalho escravo, análise de trabalho escravo, não ter outra escritura se não for herança, tem que ter um engenheiro que assina com anotação de responsabilidade técnica lá o projeto. A diferença é que até os 6 módulos eu vou poder utilizar a tecnologia do sensoriamento remoto, da imagem de satélite, para saber a ocupação, a utilização da terra. Os demais, eu posso utilizar também essa tecnologia, mas é obrigatória a presença do fiscal do governo, porque são 8 milhões e meio de hectares. Então, por isso, quem propõe outro tamanho de área, mais módulos fiscais, tem que defender esse argumento. Bom, se eu tenho 92% sendo atendido até com 6 módulos, os outros 8%, o INCRA fez 7 mil e poucas propriedades, 7.011 propriedades em 2020, com a vistoria do INCRA. Então, se o INCRA fizer uma força-tarefa, acima de 6 módulos fiscais, no ano, já zerou a regularização. Então, essa tese dos módulos, para mim, ela é muito tranquila. Tanto é que você afirmou, e é verdade, eu falei, eu não abro mão, e falei que eu, inclusive, se fosse para piorar o projeto, eu retiraria de tramitação em relação ao marco temporal de ocupação. Mas os módulos, eu acho que é um tema que pode se discutir. Inclusive, ontem foi a votação e não foi aprovada a ampliação dos módulos, então foi uma mensagem importante do Congresso Nacional, mas esse não é o ponto mais importante. O mais importante é exatamente o marco temporal de ocupação. Por quê? Porque ele é mais importante. O tamanho da propriedade nem tanto, mas ele é mais importante, o marco temporal, que fala assim, você ocupa a terra e daqui a um tempo eu te legalizo. Então, isso aqui não pode acontecer. Por isso que eu voltei o marco temporal, o mesmo Código Florestal. E outro ponto que é importante também é em relação ao seguinte, e depois de 2008, o que vai acontecer com essas terras? Depois de 2008 tem todo um regramento, mas especialmente aquelas áreas que não tenham interesse social, interesse público do governo, suponhamos que o governo queira fazer lá um parque florestal, qualquer uma atividade que o governo, se o governo não quiser, ele vai poder fazer ação. Na medida provisória, e essa é a questão de CMP da grilagem, não pode ser atribuída a mim, mas foi isso no debate, nas críticas, ela dizia o seguinte, eu vou licitar, mas eu dou direito de preferência de quem está lá. Então, foi quando eu chamei a atenção, olha, vamos tratar desse tema, eu estou tratando de bem público, eu não estou fazendo uma licitação de produtos da iniciativa privada. Então, como é bem público, se eu faço uma licitação, se eu der preferência, também era incentivar. Falar, você vai, ocupa, e daqui a um tempo eu vou te regularizar e vou te dar preferência. Então, por isso que o relatório do deputado Bosco, no nosso projeto, a licitação das áreas pós-2008 serão feitas com licitação com condições isonômicas, todos com as mesmas condições da disputa ali para comprar essa terra. Inclusive, a proposta aí, ela prevê venda direta para áreas acima de 2.500 hectares e também o leilão de áreas, né, deputado? Isso ficou estabelecido no projeto também. Queria que o senhor comentasse para a gente, infelizmente a gente está com um tempinho já bem estourado, se o senhor pudesse comentar para a gente em 1 minutinho e meio, 1 minuto no máximo, 1 minuto e meio no máximo, eu vou ficar feliz aqui. Não, isso é muito objetivo. Eu acho que é o seguinte, a tese é o seguinte, o governo federal, o Estado brasileiro, os municípios, eles não precisam serem donos de fazenda, de propriedade. Quem precisa de terra é produtor rural que precisa para produzir. O governo precisa de terra, tanto federal, estadual e municipal, para implantar escola agrícola, implantar escola. Ali são patrimônios públicos que servem toda a população. Então é muito tranquilo. A tese é essa. Ou é fazenda para pesquisa da Embrapa, dos órgãos estaduais de pesquisa, ou então o governo tem que passar para os produtores rurais que já se mostraram competentes, cumpre o seu papel. Aliás, eu tenho
também feito a seguinte tese. Olha, nessa questão da regularização, o agronegócio, o setor produtivo, agronegócio familiar e não familiar, cumpre o seu papel. Se der condição, pode ter certeza que se o governo não atrapalhar, se o Estado brasileiro não atrapalhar, e veja bem, eu não estou falando nem desse governo, se os governos não atrapalharem, pode ter certeza que os produtores rurais sabem o que fazer e fazem muito bem, que é preservar o meio ambiente e produzir alimentos. Essa que é a principal questão. O pano de fundo, no fim das contas, é a produção de alimentos com a melhor produtividade e a melhor maneira de produzir com a preservação ambiental. Eu acho que, no fim das contas, tudo isso está dentro desse grande pacote aí, desse projeto que acabou sendo aprovado. Deputado Zé Silva, muito obrigado pela gentileza. Eu quero, primeiro, antes de tudo, também lhe dar os parabéns pela articulação aí que foi feita lá no Congresso Nacional. Eu pude acompanhar de perto, eu vi como foi difícil realmente a costura para levar essa matéria até o plenário da Câmara dos Deputados. Eu espero que lá no Senado o projeto também consiga ser aprovado e o Brasil ganhe, então, uma nova legislação. Eu tenho certeza que ela vai ser positiva e beneficia principalmente os bons e grandes produtores brasileiros aí que colocam alimento na mesa de todo mundo. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer ter falado com o senhor. Eu que agradeço a todos que ajudaram a construir. Foi preciso, e faço isso com muito carinho, ouvir bastante, ter muita mineridade e muito estudo. Acho que é isso que fez essa consciência da Câmara dos Deputados aprovar o projeto mais equilibrado para o Brasil. Um abraço, deputado. Até mais. Abraço. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e até mais. A gente se vê. Tchau.